Bom dia, pessoal. Professor Diego falando. Olha só, vamos falar aqui rapidinho sobre a quinzena 6, né? A nossa atividade do roteiro 6. Nossa sexta quinzena tem o tópico de inequações. Primeira coisa que eu quero reforçar com vocês é que dentro das minhas atividades eu sempre coloco qual o tópico do resumo que se refere. Então, na questão 1, 2, 3 e 4, ó, tá aqui, ó, questões do tópico inequações. Quando você volta lá no resumo, na primeira página, o tópico de inequações está aqui, ó. Porque o segundo tópico já se chama inequações equivalentes, né? Aí lá na atividade 2, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para confirmar. Na atividade 2, ó, questões dos tópicos, do tópico inequações equivalentes. Então a gente volta lá. Mas vamos lá, né? Essa primeira, segunda, terceira e quarta questões, elas praticamente são teóricas, porque a partir desse tópico você consegue tudo, né? A primeira questão pergunta sobre a definição de desigualdade, né? Perguntando lá qual das alternativas que representam a desigualdade. A primeira coisa que a gente tem que chamar é que quando a gente estava trabalhando com a equação de primeiro grau, a gente tinha um sinalzinho de igual, que a gente sempre fez essa comparação como se fosse uma balança em que as bandeiras estavam equiparadas, estavam alinhadas, ou seja, o que tinha do lado esquerdo estava exatamente igual do lado direito. Então, nesse caso, a gente utilizava do sinal de igual para poder lembrar desse processo aqui de equilíbrio, né, de equivalência. Já na desigualdade é quando um lado está mais pesado da balança. Então, a gente tem que utilizar o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou menor ou igual. Então, nesse mesmo exemplo que estava aqui, ó, um abacaxi com 3 maçãs e um pezinho de 60 graus. Quando se tirou uma maçã do lado direito, então ficou mais leve do lado direito. Quer dizer que o abacaxi aqui ficou mais pesado. Então, quer dizer que o que está na esquerda tem que ser maior, olha o sinal de maior aqui, tem que ser maior do que as outras partes da segunda bandeja. E toda inequação é exatamente isso, tá? É exatamente isso, ó. Todas elas têm um sinal, olha, nesse exemplo aqui, ó, esses 4 exemplos. Ó, o sinal de maior, o sinal de menor igual, o sinal de diferente aqui, sinal de diferente. Então, não podemos ter uma inequação com o sinal de igual. O sinal de igual trata-se de uma igualdade, uma equação, tá bom? E desigualdade é que tem esse sinal aí de desigualdade, tá certo? Uma inequação vem dessa ideia de desigualdade. Então, aqui tem aqui os formatos gerais, que pode ser um número que multiplica o x nessa figura aqui embaixo, mais um outro número, representados pelas letras A e B, maior do que zero, ou menor ou igual, e assim por diante, tá bom? Além disso, como é que eu leio, né? Como é que eu leio essa expressão aqui? 300 maior que 60 mais 2x. Como é que eu leio essa daqui, ó? A primeira daqui desse exemplo. X mais 5 maior que menos 3x. Essa daqui, x² menos 4 menor ou igual a 20. E aqui, ó, 12 mais x diferente de 5 mais x, tá bom? Então, a primeira atividade, as 4 primeiras questões, elas são inteiramente teóricas. Marca que não contém uma inequação. Então, tem alguns casos aqui que são inequações e apenas uma não é inequação. Aqui, ó, eu quero que você escreva uma inequação. O dobro de um número mais 5 é menor que x. O que significa dobro de um número? Dobro de um número é como se fosse 2 vezes um x qualquer, não é? Então, 2x, aí, ó, mais 5 é menor que 8. Pronto, fiz aqui a letra A para vocês. Vocês ficam aí para fazer a letra B, C, D e E. Lembrando que diferença significa subtração, tá? Aqui tem diferença mais uma vez. Toda vez que ele falar quarta parte, significa que seria, por exemplo, x dividido por 4, tá bom? X sobre 4, é uma fração. Toda vez que falar sobre partes, quer dizer, ó, quinta parte, quer dizer que é dividido por 5. Então, tentem montar a inequação de vocês seguindo o comando. Questão 3, do mesmo jeito também, a partir da situação, verificar qual é a equação. Diferença da segunda e da terceira é que na segunda eu pedi que você escrevesse a inequação. Já na terceira, eu quero que você perceba pelo enunciado qual é e marque a correta. Na questão 4, a gente tem uma balança, fica até mais fácil de verificar. Eu pergunto, a desigualdade que melhor representa essa situação qual é? X, que é esse bloco verde, ele é maior que 5, porque aqui tem 5 pezinhos, ou x é menor do que 5? Lembrando como funciona uma balança dessa, uma balança antiga dessa, como é que funciona?
né? Tem que ser... O x tem que estar mais pesado. Qual é o sinal ali matemático que vai representar o lado esquerdo estar mais pesado, né? E aí eu pergunto, se a gente acrescentar 100 gramas a cada prato da balança, ou seja, 100 gramas no quadradinho laranja, verde, e 100 nos 5 pezinhos, vai acontecer alguma coisa? Vai ter uma nova desigualdade? O que é que vai acontecer? Vai representar a mesma coisa? Somente isso. Nas inequações equivalentes, eu também pergunto coisas teóricas. Ó. É correto, a partir dessa inequação x menor que 15, é correto eu escrever a inequação x menos 10 menor que 15 menos 10? Eu marquei de verde. Aí depois eu perguntei, se a gente multiplicar isso aqui, menos 10x menor que menos 12, multiplicar isso tudo por menos 1, qual é a inequação que a gente vai receber? E aqui do mesmo jeito, eu quero que você faça dois processos. Multiplicar por 4 em cada lado, ou seja, pegar o menos 7 e multiplicar por 4, pegar o 5 e multiplicar por 4, e depois somar menos 3, ou seja, subtrair 3 no caso, né? Eu digo, é uma soma algébrica. Subtrair 3 de cada lado, e aí verificar qual a desigualdade. Como é que você vai saber fazer essa daqui? Poxa, eu disse aqui, ó, questão do tópico inequações equivalentes. Então, a gente volta lá na página 1, inequações equivalentes. O que é que a inequação equivalente está dizendo para mim? Ó? Analisando essa figura daqui, eu tenho 3x, porque eu tenho 3 pezinhos verdes com um peso de 20, e do outro lado eu tenho 2 pezinhos de 20 com um de 20, um de 30 e 2 de x. Então, ele representou essa expressão como ó, 3x, porque são 3 pezinhos verdes, mais 20, é maior do que 2x mais 20 mais 30, porque eu tinha 2x aqui, o 20 e o 30. Mas por que ele usou o sinal de maior e não menor, professor? Usou o de maior porque a gente percebe que pela balança, o lado esquerdo, o primeiro membro, ou seja, onde tem 3 pezinhos, ele está mais pesado. Ou seja, o outro lado está mais leve. Então, se esse lado está mais pesado, quer dizer que ele representa um número maior do que o outro. Por isso que a gente utilizou o sinal de igual. E onde é que entra essa ideia de inequação equivalente? Olha só, equação equivalente é a gente passar por alguns processos, realizar algumas operações, só que obrigatoriamente realizar dos dois lados. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. Olha só o que esse parágrafo está dizendo. Retirando 2 quadradinhos verdes, 2x de cada bandeja. Então, ele mostrou a nova figura e eu representei aqui, ó, menos 2x, menos 2x. E eu fiz isso retirando dos dois membros, tá? Eu não posso retirar somente de um. É por isso que a gente chama de equivalência, porque se eu somar um de um lado, eu vou somar um do outro. Se eu multiplicar por 10 de um lado, eu vou multiplicar por 10 do outro. Do mesmo jeito, se a gente tira. Se eu tirar 15 gramas de um lado, eu vou tirar 15 do outro. Nesse caso, ele tirou 2 caixinhas verdes de um lado e 2 do outro, tá? Ficando com essa figura. No caso, 3x menos 2x vai ficar somente 1x. Olha aqui 1x. Com o 20, e do outro lado vai sumir, ó, 2x daqui. Esse 2x com menos 2x vai dar 0, né? Então fica somente o 20 com o 30. Olha aqui a figura representando o 20 e o 30, tá certo? Depois ele pensou o seguinte, a gente vai retirar 20 gramas de cada lado, porque ó, dos dois lados eu posso tirar 20. Por quê? Porque eu tenho peso de 20 de um lado e tenho peso de 20 do outro lado. Então o que foi que ele fez? Ó? Seguindo a ideia de equivalência e realizando a mesma coisa dos dois lados da nossa inequação, ó, menos 20 aqui, menos 20 aqui. Então, aquele 3x menos 2x acabou ficando apenas 1x. Esse 20 menos 20 vai sumir, vai dar 0, ó, então ficou somente o x no primeiro membro, dizendo que é maior, tá aqui o sinal de maior, e o 20 mais 30, 50, menos 20, 30. Então, tá aqui. A ideia de inequação equivalente é justamente isso. A gente utilizar de alguns processos e que sejam esses processos iguais dos dois lados da nossa inequação. Um deles é o processo aditivo. É quando a gente adiciona ou subtrai unidades de cada lado, né? Quando a gente pensa em adição algébrica. A adição algébrica pode ser positiva ou negativa, então por isso que a gente chama isso. Então, veja esse exemplo aqui, ó. 2x menos 5 maior que 7. Olha o que foi que ele fez, ó. Adicionou 5 de cada lado. Então, quando ele adicionou 5 de cada lado, ele mantém a ideia de equivalência, ou seja, ninguém ficou mais pesado na balança, porque ele acrescentou a mesma quantidade, e depois ele resume, não é? Porque ó, esse 5 com menos 5 deu 0, então sobrou só o 2x. O 7 mais 5 deu 12. Então, a gente faz esse processo para tentar simplificar. A mesma coisa se a gente subtrair, tá? Ó, 3x mais 4, aqui tem o menos 4.
e o 20 também menos 4. O macete que tem é, sempre que a inequação vier com o menos 5, a gente vai utilizar o mais, né, o seu sinal trocado. E toda vez que ela vier com um mais um número, a gente vai utilizar o mesmo número, só que com o menos, que é para poder a gente cancelar aquele número, tá? Daqui a pouco a gente faz um exemplo lá. E, além disso, tem o princípio multiplicativo, que é quando a gente multiplica. Ao invés de somar ou subtrair, a gente multiplica. Então, ó, o 9 vezes o 4 de um lado deu 36 negativo, o 7 vezes o 4 do outro lado deu 28. Então, o menos 9 menor que 7x é chamado de uma equação equivalente, de uma inequação equivalente de menos 36 menor que 28x. Agora, cuidado! Quando a gente multiplicar por alguém que tem o sinal negativo, ó, primeiro positivo, ó, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Aí tem o menos ali, beleza. Olhe que não mudou o sinal da inequação. Agora, se a gente multiplica os dois membros por um número negativo, olha só, 5 vezes 2, 10. Aí mais com menos, menos. Então, menos 10. 12 vezes 2, 24. 24 mais com menos, menos. Então, menos 24. Agora, perceba que antes eu tinha um sinal de menor, e por ter multiplicado por um número negativo, ele ficou com um sinal de maior, tá certo? Então, toda vez que a gente multiplicar por um número negativo, tem que lembrar de trocar o nosso sinal da desigualdade. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, as 3 questões de atividade 2, elas não estão dentro daquele tópico? Olha só, eu pergunto, tá certo a gente escrever essa na equação colocando 10 dos dois lados? O princípio aditivo diz isso, pessoal. É correto. Aí eu quero que você volte lá na página para poder ver o porquê que pode, tá certo? Aí, ó, questão 6. Se a gente multiplicar os dois membros por menos 1, olha o que eu acabei de dizer, o princípio multiplicativo. Vou multiplicar por 1 e, além disso, eu tenho um negativo. O que é que acontece com o sinal de inequação quando a gente utiliza a multiplicação por um número negativo? Aí eu quero que você, além de multiplicar o 10x vezes 1 e o 12 vezes 1 e fazer o jogo de sinal, eu quero que você lembre do que acontece com o sinal de inequação, pelo que eu acabei de dizer, menos de um minuto atrás, tá certo? Aí, ó, essa questão 5, ela foi só de subtrair, que é o princípio aditivo. Essa foi só de multiplicar, que é o princípio multiplicativo, que está lá do que a gente acabou de dizer. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Página 2. Começa na página 1, com as figuras, mas ela termina mais bonitinha na página 2 do resumo. Ó. Princípio aditivo e aqui embaixo, princípio multiplicativo. E aí, depois da 5, que é só aditivo, que é subtraindo 10, e o 6, que é só multiplicativo, que é multiplicando por menos 1, eu botei uma 7 que eu quero que você faça os dois. Ó. Multiplica os dois membros por 4. Então, vai fazer 7, menos 7 vezes 4, menor que 5x vezes 4, e multiplique. 7 vezes 4 vai dar tanto, 5 vezes 4 vai dar tanto, e veja qual é a alternativa. Eu escrevi ali em cima espremidozinho, mas você faz aqui embaixo, tá bom? Exprime o seu cálculo aqui embaixo. Tá? E aí verifica qual é, se é A, se é B, se é C ou se é D, tá bom? Deixa eu apagar essa partezinha aqui para não ficar confundindo. Aqui, e pronto, tá? Pronto. Então veja que aquele tópico que começa na página 2 do resumo e termina começa na página 1 e termina na página 2, faz tranquilamente a questão 5, 6 e 7. A questão 8, 9 e 10, que já é do tópico de resolução de inequação, ela no fundo, ela quer que a gente realmente isole o x, ou seja, ela quer que a gente utilize de um meio, né? Que a gente utilize de um meio que deixa o x sozinho, porque uma inequação equivalente, ela pode ser grande desse jeito, ó. Agora, quando a gente diz resolver a inequação, a gente não vai deixar o 10x aqui. A gente vai deixar sempre o x sozinho. Então, vamos voltar aqui no resumo, na segunda coluna da página 2. Ó. A solução da inequação, né, ela é o quê? Ó? É justamente a gente chegar no ponto final de x, utilizando esses princípios multiplicativo ou aditivo, e acabar deixando o x sozinho. Eu vou fazer uma bem parecida lá, e vocês vão fazer o restante, tá bom? Eu vou pegar essa, 3x menos 5 é menor do que 8. Vou botar aqui embaixo, para vocês verem, tá? Eu vou colocar ela aqui, perto da letra A, para vocês perceberem que ela está bem parecida. Exemplo, tá? Não é a resposta. 3x... Deixa eu ver, lembrar lá que a minha memória não está tão boa. Deixa eu voltar aqui.
3x menos 5 menor que 8. Então, olha só. 3x menos que 5, menos 5 menor que 8. Então, se eu quero deixar o x sozinho, eu tenho que... É como se a gente estivesse trabalhando uma equação de primeiro grau. Por enquanto, vamos fingir que isso é uma equação de primeiro grau, porque a equação de primeiro grau é assunto de 7º ano, e vocês trabalharam bastante no 7º e a gente trabalhou bastante no 8º ano passado. Então, vamos fingir que é uma equação de primeiro grau. Como é que você responde essa equação de primeiro grau? Esse menos 5 a gente troca pelo membro, porque ele está menos 5, eu vou utilizar o mais 5 dos dois lados, e esse 5 vai cancelar. Então, de forma mais rápida, eu vou trocar o 5 de membro, porque eu estou tentando deixar o x sozinho. Então, 3x vai acabar ficando com 8, e sempre de sinal trocado. Então, mais 5. Aqui eu fiquei com 3x igual 8 mais 5, 13. A gente sabe que o 3x está multiplicando. Eu pergunto a vocês, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, quer dizer que o valor do meu x vai ser igual a 13 sobre 3, ou seja, 13 dividido por 3. Isso aqui dá uma dízima, se eu não me engano, e aí você não precisa dividir, você pode deixar desse jeito. Pessoal, responder aí na equação é a mesma ideia, a diferença é que não está utilizando o sinal de igual. Mas olha, 3x menos 5, 3x menos 5 menor do que 8, que a gente tinha utilizado, eu vou fazer o mesmo processo de resolução, só que ao invés de usar o sinal de igual, eu vou utilizar o sinal de menor. Ó, eu vou passar o menos 5 para lá, porque eu quero deixar o x sozinho, então primeiro eu tiro quem está somando ou subtraindo. 3x vai ficar menor que 8 e vai ficar o 5. Operação inversa do menos, quem é? O mais, ou seja, a operação inversa da subtração é a adição. Então, 3x menor que 8 mais 5, 13. E aí, o que é que você faz? O 3 está multiplicando, mais uma vez, assim como no exemplo de cima que eu usei o igual, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quer dizer que o meu x vai ser menor do que 13 dividido por 3. Você vai fazer esse processo, gente, aqui, ó. Vai passar o 8 para lá mais. Depois que resumir, vai passar o 4 dividindo. Vai passar o 15 para cá menos. Quando resumir, vai passar o 7 dividindo. Aí aqui do mesmo jeito, eu só separei, mas eu poderia ter colocado A, B, C, D e E, mas é a mesma coisa. Ó. Você vai passar o 18 para lá, ele é mais, então ele fica menos. Depois que resumir, vai passar o 6 dividindo. Você vai passar o 21 para lá, positivo, e depois, aí atenção, veja que o x agora ele está sobre 2. Então, vê só, deixa eu colocar um exemplo bem parecido com esse. X sobre 3 mais 7, né? Eu vou botar assim, maior do que 19. Então, veja, você vai passar o 21 para lá mais, porque é sempre comparação inversa. E como o 21 está menos, você passa mais. Aqui, o 7 está mais, então ele vem menos. Então, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. E olha só, eu vou ter x sobre 3 maior que 19. Aí, o que era mais 7 veio menos, então menos 7. X sobre 3 vai ficar 19 menos 7 dá 12. Aí, atenção. Agora, o número 3 ele não está multiplicando o x. Se o x estivesse multiplicando 3, aí a gente pensa, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a gente ia passar o 3 dividindo o 12. Mas o 3 está dividindo o x. Aí você se pergunta, quem é a operação inversa da divisão? Não é a multiplicação? Então, quer dizer que a tua resposta para deixar o x sozinho e cancelar esse 3 que está aqui embaixo, a gente só precisa fazer o quê? Ó, multiplicar o 3 do outro lado. Então, quer dizer que o seu x vai ficar maior do que 36 nesse caso. Então, aqui é um exemplo, mais uma vez um exemplo, não é a resposta, para vocês seguirem esse passo a passo e responder. Letra C do mesmo jeito. Vai fazendo, depois vai ficar o 3x e vai passar o 3 dividindo, tá? Questão 10 do mesmo jeito, gente. Olha só, o 5 está multiplicando. Desculpa, o 5 está dividindo o x menos 10. Quem é a operação inversa da divisão, já que uma fração é divisão, não é a multiplicação? Então, quer dizer que esse 5 ele vem para cá multiplicando. Então, quer dizer, já vou começar aqui para vocês terminam depois. Menos 10 menor que 0 vezes 5. Aí agora é só resumir. 0 vezes 5 dá quanto? Tanto. Esse menos 10 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 10. E aí você consegue achar a resposta, tá certo? Ok, então.
Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá certo?